Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Sociedade. Realização dias 21, 22 e 23 de abril de 2026. Olá, meu nome é Mônica Vendausen e é com muita satisfação que eu estou participando da 16ª Jornada Virtual Internacional de Pesquisa Científica de Porto, Portugal. Eu sou funcionária pública, professora da Rede Municipal de Ensino da Prefeitura Municipal de Florianópolis, que fica em Santa Catarina, Brasil. O tema da minha pesquisa é Novas Tecnologias, Currículo e Formação Docente, Desafios Étnicos Decoloniais da Inteligência Artificial na Educação Básica, que faz parte do terceiro eixo desse trabalho, dessa jornada, que seria currículo, teorias, práticas e novas tecnologias. O objetivo principal desse trabalho é analisar os desafios éticos, pedagógicos e as implicações epistêmicas da incorporação da inteligência artificial na educação básica, examinando como a perspectiva decolonial e a didática crítica pode contribuir para a superação de práticas colonizadas e fortalecer uma docência pautada numa educação tecnológica pela pesquisa como espaço de autoria e emancipação dos professores. Bom, o tópico 1 desse trabalho se caracteriza pelo marco regulatório, ou seja, surge a partir do uso intensificado nas instituições educativas e a universalização do uso dos demais espaços sociais. No Brasil, na década de 90, a informatização das escolas ocorreu primeiro a partir da formação de professores e logo depois, no início do século XXI, com a implementação dos NTS, dos Núcleos de Tecnologia nas escolas. No segundo tópico, eu trago o caminho, a legislação, ou seja, o Estatuto da Criança e do Adolescente como marco protetivo das crianças na educação básica e que traz um pouco do uso da tecnologia, mas que se configura somente agora, em 2025, com a nova Lei 11.211, o ECA Digital, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente do ECA Digital. E o terceiro seria os desafios da incorporação da IA nos trabalhos e na educação básica, evidenciando a necessidade de uma abordagem mais ética que considere não apenas a proteção jurídica, mas também as dimensões epistêmicas do trabalho pedagógico. Então nós vamos falar um pouquinho do ECA e do ECA Digital. Se no ECA, que seria o Estatuto da Criança e do Adolescente, consolida a doutrina da proteção da criança, já no digital ele amplia essa proteção para o ambiente online, que entre tantas outras proteções seria a verificação da idade, a supervisão familiar e as medidas de prevenção. Os documentos de referência que eu trouxe para análise é o Marco Referencial de Competência da IA para estudantes da Unesco e no Brasil o Plano para a IA para o Bem de Todos, que é os princípios de uso, transparência e responsabilidade. E a legislação de 14.533 de 2023, que seria a Política Nacional da Educação Digital, que é um marco legal de inclusão e competências. Para discutir isso, a gente trouxe um pouquinho sobre a decolonialidade ética e como que essa decolonialidade atravessa todos esses documentos. Os marcos normativos e promessas, ênfase na equidade, então todos esses marcos regulatórios trazem essa questão da equidade, do uso das tecnologias digitais, a acessibilidade, o cuidado e mitigação dos vieses. As tecnologias que não são neutras, então Quinjano e Mignolo traz esse trabalho que fala sobre que as tecnologias elas trazem conteúdos e trazem conhecimentos coloniais, de poder, saber e ser. O capitalismo global e concentração, controle da produção tecnológica, então conhecimento e informação são mitigadas por grandes corporações, reforçando as hierarquias e as dependências no sul global. A crítica ao discurso da democratização, universalismo abstrato de todos, ou seja, viabilizando então as desigualdades estruturais e diferenças históricas e culturais. E o risco do campo educacional, que sem a mediação e de um professor que esteja formado, que seja mais crítico na questão das tecnologias digitais, a IA sempre irá operar como instrumento de controle, normalização e domesticação.
mais do que de emancipação. Então, a decolonialidade que nós falamos aqui se diz como uma ponte para, na verdade, a produção de conhecimento cada vez mais diversificado e que enfatiza o localismo onde ela é organizada. Bom, para essa discussão a gente trouxe um pouquinho do Kupani, que ele tem uma obra chamada Tecnologia, Filosofia das Tecnologias, onde ele diz que a tecnologia e poder tem uma aparência por vezes democrática e de progresso, né? Mas que na verdade são mecanismos sofisticados de domesticação do ser humano, reduzindo a vida à dimensão única do que é considerado racional. E essa supervalorização da tecnologia sustenta a ilusão de que ela por si só seria capaz de promover liberdade, felicidade, equidade e justiça, ocultando os conflitos, os interesses e as assimetrias que estruturam seu desenvolvimento e uso. Nesse contexto, a análise dos marcos regulatórios permite identificar avanços importantes na tentativa de assegurar proteção integral, mas uma deficiência na formação crítica dos professores, principalmente de ética de governança da IA, especialmente no que se refere ao público infanto-juvenil. Então, todo esse trabalho foi sobre os princípios éticos. Nós trabalhamos a partir do arcabouço ético de Floride, com os 5 principais princípios que ele traz para a inteligência artificial, que seria a beneficência, fazer o bem, não maleficência, não causar dano, autonomia, potencializar o controle humano, e justiça, equidade e explicabilidade e transparência justificativa do uso da inteligência artificial. A partir dessa análise, nós podemos ver que a IA na educação básica exige uma abordagem ética, política e epistêmica, que vai além do uso instrumental, especialmente no contexto pós-pandêmico e do aprofundamento das desigualdades, que o marco regulatório brasileiro apresenta avanços, mas mantém as estruturas e tenta operar sob o universalismo do poder e viabilizar diferenças socioculturais e epistêmicas, trabalhando ainda numa perspectiva colonialista, que as tecnologias digitais não são neutras e podem reforçar a colonialidade do poder, do saber e do ser, se não forem criticamente problematizadas, que a didática crítica e a pesquisa como princípio pedagógico constituem eixos centrais para uma educação tecnológica e emancipatória, e uma formação docente orientada pela perspectiva crítica, intercultural e decolonial é condição para enfrentar os desafios étnico-decoloniais da IA e construir uma educação democrática humanizadora. Desde já agradeço a minha participação e deixo aqui os meus contatos, e-mails e telefones para tirarem dúvidas. Agradeço. Obrigada. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.